Queridas e queridos espectadores, espectadoras, na verdade, telespectadores, telespectadoras, né? Muita gente assiste os nossos vídeos nos aparelhos de televisor, além dos de celular, tablet, computador e tal. Então, saudações a vocês, bem-vindas, bem-vindos. Pois nesta semana nós temos dias extremamente conflitivos, de um mundo em guerra. E a ética da guerra é a falta de ética. E na falta de ética metem a cara primeiro os que sempre agem assim, sem moralidade, sem postura, sem compromisso e tal. Então, nesse sentido, se demarca a viagem, o turismo dos seus Ronaldo Caiado e Tarcísio Freitas. Primeiro, comandante do Fazendão de Goiás, e o segundo, aquele carioca que não conhece São Paulo, que se elegeu para governar o maior estado da economia brasileira. Ambos se puseram a viajar para Israel, viajaram 18 horas de avião, levaram as suas mulheres, parentes, amigos para Israel. E até aí ninguém teria nada a ver se eles não cometessem crimes dos mais terríveis contra nós, nação brasileira. Os dois foram ao encontro dos sionistas, presidente de Israel, Isaac Herzog, e o primeiro sanguinário sionista, ministro Benjamin Bibi Netanyahu. E lá falaram mal do Brasil, falaram mal da nossa democracia, falaram mal das nossas eleições e falaram mal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dirigindo-se ao presidente Isaac Herzog e depois do encontro com o sionista, sanguinário, terrorista Netanyahu, Caiado disse em tom de autoridade de representatividade nacional brasileira o seguinte: peço desculpas em nome do meu povo, de nós brasileiros, pelas declarações feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, ao desconhecer totalmente, olha a arrogância do ruralista, do coronel Caiado, ao desconhecer totalmente a história, fez uma comparação a mais desastrosa possível, agredindo o povo judeu, disse o goiano a Herzog, de acordo com um vídeo publicado nas redes sociais do coronel que desgoverna Goiás. O outro Tarcísio de Freitas não falou nada, ficou ali como cachorro e tal, mas por detrás dos panos fez os negócios deles. Como eu disse, esses homens não podem representar o Brasil, e daqui a pouco nós mencionaremos autoridades nesses assuntos para justificar esta falta de representatividade. Mas quem é Tarcísio de Freitas? Como eu disse há pouco, ele é um carioca que não conhece São Paulo. Ele não sabia quais cidades visitar, não conhecia os nomes da cidade de São Paulo durante a campanha eleitoral e foi enxovalhado por Fernando Haddad.
O seu Tarcísio é aquele que dirige uma polícia racista, preconceituosa, que odeia pobres e que pratica um verdadeiro genocídio estilo Gaza na Baixada Santista. Uma vez alertado de que o caso pode parar na Comissão Internacional dos Direitos Humanos da ONU, ele disse: não estou nem aí. Quer dizer, para o seu Tarcísio de Freitas não interessa se a polícia dele é racista, é violenta, é miliciana, é sangrenta e é pobrefobia. Não me interessa, não estou nem aí. Mas para viajar lá, para dar apoio ao massacre, ao genocídio, aos genocidas, Isaac Herzog e Benjamin Constant, aí o seu Tarcísio está aí. Só faltou dizer: eu estou todo aí. Quando é para massacrar pobre, quando é para o genocídio contra os palestinos, quando é para roubar as terras do palestino, eu estou todo aí. É esse o seu Tarcísio, que foi à Avenida Paulista no 25 de fevereiro para apoiar a agressão ao Supremo Tribunal Federal, para tentar humilhar o judiciário brasileiro, em apoio a quem? Não a Benjamin Netanyahu, mas a Jair Bolsonaro. E o seu Tarcísio está aí no que é de pior neste mundo. O que é de pior contra os pobres? O que é de pior contra uma democracia inclusiva, uma democracia de desenvolvimento econômico e social de todos e de todas, uma democracia de justiça social, de equidade salarial. Aí o seu Tarcísio não está. Ele está no crime. Ele está no apoio ao genocídio. Então é um pouco para retratar este que foi eleito pelo povo de São Paulo para ser governador contra o povo de São Paulo. E o seu Ronaldo Caiado é um conhecido e odiento coronel. A história remonta a muitas décadas, quando ele foi um dos líderes, dos chefões de uma organização criminosa chamada UDR, União Democrática Ruralista, que de união porque os coronéis, os criminosos de direita não se unem nunca. Ruralista sim, democrática nada. Compôs um pool de emissoras de rádios as mais expressivas. Eu morava no Rio Grande do Sul, trabalhava no interior do estado do Rio Grande do Sul e quis escutar as transmissões pela Rádio Gaúcha, pela Rádio Guaíba e por grandes outras emissoras do estado do Rio Grande do Sul, provavelmente outras do país. E eu não enxergava a cara do coronel, mas eu sentia que ele babava pelos cantos da boca de ódio. Ódio pelo recém-iniciado movimento dos trabalhadores sem terra, os trabalhadores e trabalhadoras sem terra. Ódio porque eles, segundo a paranoia do coronel, eram uma ameaça aos agricultores que queriam trabalhar. Ódio porque a ideia de reforma agrária põe justiça agrária, põe pão e trabalho para todos e para todas, coisa que o coronel não quer. E esta organização criminosa que foi fundada ali é uma das bases dos partidos pelos quais passou e passa o coronel. Agora está num partido de gangues, né? União Brasil, mas ele já foi da Arena, ele já foi do PFL, ele já foi de uma série de outros partidos até chegar nesse.
E esta UDR era a base econômica, ideológica e política que o seguia e o fundamentava. Esta UDR está por detrás do assassinato de Chico Mendes. Há pouco reapareceu o assassino de Chico Mendes, se chamando Pastor Daniel. Ah, o Pastor Daniel, do partido do Jair Bolsonaro. Queria se candidatar a vereador. Esse é parte da UDR, esse matou em nome da UDR, este atirou contra Chico Mendes. A UDR, por detrás dos grandes crimes, também ativou policiais militares criminosos, assassinos, genocidas, ao massacre de trabalhadores e trabalhadoras, matando 19 deles. A UDR é responsável, a que apertou o gatilho da irmã, que matou a irmã Dorothy, e tantos outros que sangraram em nosso país na defesa da justiça agrária através da reforma que deve distribuir terras de modo justo, principalmente as terras improdutivas, as terras que servem de moeda de troca, as terras que o coronel Ronaldo Caiado, que gosta de se chamar de México, eu sou México, gosta de acumular, tem privilégio em acumular. Por isso o apoio ao Bibi, por isso o apoio ao genocídio de Israel contra os palestinos, porque genocidar os palestinos é esvaziar sangrentamente as suas terras, as suas águas e os seus frutos a favor de Israel, que está ali para abocanhar tudo. E o seu Ronaldo Caiado adora essas coisas. O seu Ronaldo Caiado se elegeu na onda do fascismo com Jair Bolsonaro. Apoiou Jair Bolsonaro durante todo o tempo do achaque desse desgoverno, daquele desgoverno. O seu Ronaldo Caiado apoiou Jair Bolsonaro em todas as iniciativas praticadas contra o povo brasileiro e era um dos presentes lá no dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista. Esse é o seu Ronaldo Bolsonaro Caiado. Esse que foi a Israel falar mal do presidente Lula. Este que foi a Israel desautorizar o presidente Lula. Esse que foi a Israel praticar esbulho constitucional contra o Brasil e contra o presidente Lula. E algumas pessoas, graças a isso, talvez muitas sem conhecer essa história, sem se lembrar dessa história toda, que tingem as mãos e jamais a consciência do coronel Ronaldo Caiado como o cientista social Christian Link, que disse que o seu Ronaldo Caiado pousou em fotos ao lado de Benjamin Netanyahu e de Isaac Herzog como papagaio de pirata. Ele e Tarcísio se comportaram vexatoriamente como papagaios de pirata. E continua o nosso cientista social. Tipo, tirar foto com Hitler e Mussolini antes da Segunda Guerra Mundial. Desde que eles se elejam, não estão nem aí. Fascista também vota. E quando Netanyahu cair e for preso, eles vão assoviar e fingir que não fizeram nada.
Porque, infelizmente, caráter não é artigo mais disponível nos dias de hoje, e eu acrescentaria, principalmente nas cartilhas dos fascistas e dos direitistas. O movimento Associação dos Judeus pela Democracia avalia que Ronaldo Caiado e Tarcísio Freitas passaram por cima da diplomacia e do governo brasileiros. Porque não cabe a nenhum governador, independente da importância do seu estado, falar em nome do presidente da República se não tiver delegação deste para fazê-lo. E foi o que eles fizeram. Pedir desculpas pelo que falou o presidente Lula, dizendo corretamente, ainda que tenha errado na primeira manifestação, quando resolveu se insurgir e julgar mal a Hamas, que é um grupo de resistência do povo palestino, resistência armada. Nós aqui não temos condições de julgar isto. O presidente Lula depois se posicionou e continua posicionado neste lugar justo de quem reconhece e diz como um dos líderes mais destacados e respeitados do mundo, ouvidos do mundo, que o que Israel faz em Gaza é genocídio. E o jornalista José Reinaldo Carvalho, em artigo no Brasil 247, no site Brasil 247, eu posto aqui embaixo o link do site Cartas Proféticas, onde se encontra o artigo do jornalista José Reinaldo Carvalho, que diz que em Israel, Tarcísio e Caiado cometem crime de traição nacional. Falaram mal do seu país, falaram mal do seu presidente, descategorizaram e desacreditaram a postura do governo brasileiro, que é a postura oficial do Brasil diante da barbárie que se pratica contra o povo palestino. Na verdade, quando ele diz que a fala do presidente Lula não é o que representa a maioria do povo brasileiro, ele mente, porque pesquisas demonstram que a maioria do povo brasileiro concorda com a fala do presidente Lula. E aqui, independente de estatísticas, a fala do presidente Lula, ao acusar Netanyahu e Israel sionistas de prática de genocídio contra o povo palestino, é justa, é correta, é decente, é humanitária, é em defesa dos direitos humanos daquele povo, principalmente ao seu direito em ter um Estado que o proteja e não ficar frágil e disponível de assassinos e de genocidas como Isaac Herzog e Benjamin Netanyahu. Está certo, o presidente Lula? Não há dúvida que o coronel Ronaldo Bolsonaro Caiado não tem autoridade para fazer essa crítica, bem como Tarcísio Freitas, na mesma posição, desgastado por praticar tantos crimes através da sua polícia contra a Baixada Santista, o povo pobre da Baixada Santista, o povo aquado da Baixada Santista, o povo que não tem para onde correr na Baixada Santista, o povo que se assemelha a Gaza, com relação a quem este homem não está nem aí, não tem autoridade para se referir à fala do presidente Lula. Então,
Minhas queridas e meus queridos espectadores, espectadoras, essa questão é extremamente séria e te envolve, me envolve, nos envolve a todos nós, interessa a todos nós. E esse tipo de política feita por Ronaldo Bolsonaro Caiado e Tarcísio Bolsonaro Freitas devem receber o nosso repúdio, porque se colocaram à disposição de um governo de teor nazista, ultradireitista, sionista, para dividir o nosso país, convocando governadores dos estados brasileiros para dividir a liderança e a governança do presidente Lula. Isso é absolutamente inaceitável e desprezível, que nós devemos absolutamente abominar. Se nós formos justos assim com a posição do presidente Lula, e se nós avaliarmos como incorretas, indecentes, feias, nojentas, desprezíveis as falas desses dois homens que não representam o Brasil, então isto é profético e revolucionário.